Olá, ao vivo, Boa noite, mais uma live. mais uma live. Hoje a gente vai falar dos 2Ps da otimização. Vamos esperar um pouquinho. Eu acho que enquanto a gente está esperando, a gente podia dizer o seguinte, que nós fizemos uma pesquisa e essa semana a gente vai tentar fazer umas lives com as objeções dessas pesquisas que nós fizemos. Foi muito bacana, o pessoal respondeu, tem muita dúvida e nós escolhemos Os os temas. temas que mais tiveram repercussão. Né? E nós hoje, em particular, são os 2P da otimização. Então, hoje a nossa live é de otimização do consultório. Então, o que acontece, né? Muito provavelmente você deve ter respondido aí o nosso formulário e aí a gente coloca lá qual a sua maior dificuldade, o seu maior desafio e tudo mais. E o tema otimização, ele foi bastante citado. Então, a gente decidiu fazer essa questão aí, como que a gente pode trabalhar a otimização de uma forma mais didática, né? Para falar aqui na live, para não ser alguma coisa assim, muito pesada, muito densa. Então, a gente decidiu falar dos 2Ps da otimização, né? Vamos lá? Pode começar já, né? Já foi. Quem tinha que entrar já tá aí. Seguinte, então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender, né, o que é otimização, tá? Otimização é qualquer ação que você realize para melhorar uma situação, tá? Então, por exemplo, a otimização do tempo clínico, a otimização do lucro. Então, são ações que, quando realizadas, ela vai melhorar aquela situação, tá? Isso que quer dizer otimizar. E é isso que a gente busca sempre no consultório, otimização de tempo e, consequentemente, otimização aí de lucratividade, de material e tudo mais. Então, vamos lá. Quais são os benefícios quando você trabalha aí com a otimização, tá? Então, tem dois tipos. Tem o benefício quando a gente se trata do consultório, né? Então, quando você trabalha com a otimização, você acaba otimizando o seu tempo clínico, os materiais do consultório, os EPIs e também a lucratividade do consultório. E você vai entender um pouquinho mais pra frente por que a lucratividade acaba sendo otimizada também, tá? Isso que eu tô falando, quais são os benefícios dos 2Ps, tá? Eu acho que eu falei um pouquinho errado ali no começo. Então, quais são os benefícios dos 2Ps? Quando você colocar esses 2Ps que a gente vai falar e implementar esses 2Ps no seu consultório, os benefícios, você vai otimizar o seu tempo clínico, os materiais e a lucratividade, tá? E quais são os benefícios para o seu paciente, tá? Depois que você implementa esses 2Ps, o que acontece? Isso agrega valor para o seu paciente, tá? Então, o seu paciente, ele começa a enxergar aí o seu consultório, o seu atendimento, a sua postura, a postura da sua equipe de uma forma diferenciada, tá? Isso eleva a experiência do seu paciente dentro do consultório, então é muito importante porque agrega valor, tá? Fora essa questão de agregar valor, o que mais que acontece? O paciente, ele percebe aí a organização que o seu consultório vai ter por conta disso. Ele consegue perceber que você tem um cuidado, um respeito com ele, né? E isso para o paciente faz muita diferença. Hoje em dia acaba sendo uma diferenciação, tá bom? Fora isso, o paciente ele se sente mais seguro, tá? Ele sente aí até uma integridade maior do consultório, de você como profissional, quando você coloca esses 2Ps em prática, tá? E uma outra questão também muito importante é a otimização do tempo do seu paciente mesmo, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando para o paciente ele passar em consulta com você, ele tem um gasto, né? Tanto de tempo dele, como, por exemplo, de deslocamento, de gasolina,
se dependendo do estacionamento, se ele tem que efetuar o pagamento de estacionamento, ele também tem esse gasto. Então, quando você otimiza o tempo dele, ele fica super satisfeito. E muitas vezes também ele tem empresa, né? Trabalha numa empresa, ele precisa pedir para a empresa, daí tem que fazer justificativa e por aí vai. Né? Então, só tem a ganhar, tá? Tanto você quanto o seu paciente. Então, o que acontece? Quais são esses 2 P's, né? O primeiro P é o planejamento eficiente e o segundo P é a programação de agenda, que a gente vai falar um pouquinho melhor agora. Na verdade é o seguinte, né? Para um pouquinho antes, né? Vamos falar um pouquinho do planejamento, né? Do primeiro P. Né? O que normalmente acontece? Né? Você tá com o paciente, você tá lá fazendo a primeira consulta, né? Consulta diagnóstico, e aí o que acontece? Você vai preparar um planejamento para o paciente. O que normalmente acontece? Você vai fazer o planejamento, você entrega para o paciente o valor, né? E você entrega os procedimentos que você vai realizar. Mas o planejamento eficiente, você precisa ter mais coisas nele. Por exemplo, você vai ter que ter os procedimentos que forem ser realizados, você vai ter que ter a quantidade de consulta que você vai fazer para você dar alta para esse paciente, e você também precisa de tempo de cada procedimento que você vai fazer. Você tem que conhecer o tempo de cada procedimento que você vai fazer. Né? Então, por que dos procedimentos realizados? Procedimentos realizados, você tem que separar eles em blocos. Por exemplo, tenho restaurações, 10 restaurações, 8 restaurações. Então você vai fazer, você viu que tem 8 restaurações para fazer, aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar elas em bloco. Olha, M arcada, você vai por M arcada, né? Então você separou ela por M arcada, por quê? Porque você vai fazer o procedimento, não uma restauração, você vai começar a fazer ela por M arcada. Então você vai fazer um bloco de procedimentos. Tem prótese. Se tiver prótese, dá para fazer numa moldagem? Aí em cima, embaixo, faz em cima, embaixo. Quantas próteses tem, né? Então você tem que conhecer, né, saber dos seus procedimentos para você começar a planejar. E aí o que vai acontecer? Quantas consultas você vai levar para fazer esses procedimentos? Por exemplo, nas 8 restaurações, né? Por exemplo, eu faço em 6, por exemplo. Só que agora você vai fazer ela em bloco, certo? E vai ter que fazer ela, por exemplo, em 4. Um exemplo. Né? Então, você tem que agora mudar um pouquinho. Você tem que começar a raciocinar o seu planejamento, como que você vai dar alta para o seu paciente. Quando? Então, você vai ter que separar elas em blocos e ver quantas consultas você vai precisar para fazer isso. Só que para você saber das consultas, você também precisa saber o quê? Quanto tempo você leva para realizar cada procedimento. Aqui nós não estamos falando eu sou rápido, eu sou devagar, cada um tem seu tempo. A questão é o seguinte, tem que fazer bem feito. Né? E não tem nada de errado você fazer eu faço restauração em 1 hora, não tem nada de errado com isso. Só que agora você vai se planejar para você fazer em bloco. Né? Então aí vem o outro P da otimização, né? Que é a programação. Né? A programação da sua agenda. Por que eu falo da programação da sua agenda? Porque na hora que você faz em bloco, e você já definiu quanto tempo você leva para fazer os procedimentos, você precisa agora programar o tempo de atendimento do teu paciente. Né? Não tem mais consulta de meia hora, de 1 hora. Né? Tem que ser consultas maiores, porque senão dá aquele falso ar de consultório cheio. Né? Falsa sensação de que tem muita gente. Tem muita gente. Então, assim, imagina só, você começa a ter paciente, olha, eu tenho 10 pacientes por dia. Só que aí na semana seguinte, são os mesmos 10. Os mesmos 10. Quer dizer, então você tem aquele falso consultório cheio. Você não tem tempo na agenda para marcar um paciente novo. Exatamente, essa é a consequência. Você começa a ocupar toda a sua agenda para os mesmos pacientes. Né? Então, quando você faz o planejamento eficiente, o que vai acontecer? Você vai dilatar o seu atendimento, em vez de 1 hora, 1h30, 2 horas de atendimento, e você vai fazer por bloco, você vai dar alta mais cedo para esses pacientes, mais rápido. Posso fazer um? Pode. Então, por exemplo, se num planejamento normal, né, são 8 restaurações e você leva aí 1 hora para fazer cada restauração, então, teoricamente, você usaria 8 consultas para realizar aquelas 8 restaurações, tá? Então, quando você faz aí esse planejamento eficiente, o que você entende? Você pode fazer essa mesma restauração em 1 hora, só que é o seguinte, a agenda
esse paciente, então, por exemplo, 2 horas e faz aí 2 restaurações. Por quê? Você vai continuar trabalhando a mesma quantidade de horas, porém, o paciente, ele vai ter que ir para o seu consultório em menos sessões. Então, ao invés de 8 sessões, ele vai acabar indo em 4. Então, com isso, você consegue otimizar, né, Seu tempo sua agenda, o tempo e fora isso, os materiais, né? Então, se em 8 consultas você teria que usar, são 8 EPIs, são os... Se você tiver que anestesiar, as 8 luvas. anestésico, você vai usar 8 vezes tudo que você vai usar numa consulta. Então você começa a ter redução de custo aí. E é onde que entra a otimização do lucro, porque é o seguinte, quando você faz a precificação do procedimento, já está tudo incluso, tá? Então, se você fosse fazer, por exemplo, como a gente fala no curso, se você fosse fazer as 8 sessões, você teria lucro, tá? Só que você otimiza o seu lucro quando ao invés de 8, você consegue fazer em 4, né? Então, o seu lucro, ele aumenta, né? Você eleva essa lucratividade. E aí que tá a sacada. Então, no curso, por exemplo, a gente mostra na parte de planejamento qual é esse pensamento para você começar a remanejar da melhor forma possível, para você começar a otimizar não só o seu tempo, como o seu lucro também. Por isso que é muito importante, né? Mas para isso funcionar, você precisa ter a programação. Então você tem que dizer, por exemplo, para sua secretária o tempo de atendimento. Né? O que acontece é o seguinte, o que a gente vê muito é que a secretária que ela marca o paciente. Então é ela que decide se é 1 hora, se é meia hora, parece loucura que eu estou dizendo, mas é verdade. Então, e muitas vezes a gente faz isso. Né? Você vai atender o paciente, a primeira coisa que você fala assim, deixa eu ver o prontuário. Você não planejou, você nem sabe o que você vai fazer. Né? Então como que tem que ser feito? Você tem que ter planejado. Então aquele paciente você já planejou, você já sabe o que você vai fazer na próxima consulta, e fala, olha, 2 horas para aquele paciente. E vai ser realizado tal coisa. Vai ser realizado, por exemplo, as restaurações. Como exemplo. A tua secretária tem que saber o seguinte, é 2 horas de restauração. Não é só agenda. O que vai acontecer nisso? Você vai ter que treinar. O que vai acontecer? Na sua sala vai ter que estar pronta. Ela já vai ter que estar preparada para você atender aquele paciente daquele procedimento. É igual cirurgia. Né? Por que cirurgia, quando vai ter cirurgia, está tudo montado lá? Né? Isso a gente aprende na faculdade, Isso, por desde exemplo. A cirurgia você planeja, mas é só cirurgia. O resto você não planeja nada. Porque você acha o seguinte, a cirurgia não pode parar. Mas nada pode parar. Né? Você está concentrado. Então, por exemplo, se você chega na tua sala, já está tudo pronto, tudo montado para você fazer o teu procedimento, vão acontecer algumas coisas. Por exemplo, você não vai mais ficar procurando o material para você fazer o procedimento. Já vai estar montado. Então você não tem que montar aquele material correndo. Tipo, o paciente está lá, vou olhar o que quer fazer e vou começar a montar. Você não vai sair da sala para pedir material ou pedir alguma outra coisa que possa faltar na hora que você está atendendo. Porque a pior coisa do mundo é você sair da sala ou pedir para a tua auxiliar sair para pegar alguma coisa. Né? Então isso aí você vai eliminar. Outro fator, quando você para pegar qualquer tipo de material que não está lá na sua mesa, lá, você já quebrou a tua concentração. E você está perdendo tempo. Né? Então, se você começar... A gente fazer uma conta bem simples aqui. O tempo que você leva para você... Colocou o paciente, para você pegar o material que você vai utilizar, montar a tua mesa, entrar na concentração, saber o que vai fazer, olhar o que vai ser feito, e você iniciar o tratamento do paciente, você vai perder tranquilamente de 5 a 10 minutos. E o que pode acontecer? Você vai ter que parar algumas vezes, ou para pegar o material que não estava lá, porque você montou rápido a mesa, né, e nem sabia o que ia fazer, né, então você vai ter que parar para pegar, ou vai ter que sair da sala para pegar alguma coisa. Então você vai perder mais uns 3 a 5 minutos. Então na hora que você vê quanto tempo você perde quando você não tem essa programação feita, você no decorrer de um dia, para a gente fazer uma conta bem simples, se você atender 5 pacientes, é no mínimo meia hora que você perde por dia. No mínimo meia hora. Aí lembrando, que nem lá no curso, você vai aprender da precificação. Você tem o quê? Um custo por hora. Né? Então, é meia hora todos os dias. Só que é o seguinte, meia hora todos os dias, aí fora, né, o desconforto e o quê? Você vai, o teu paciente, a percepção do seu paciente, com a qualidade do seu serviço, ela vai o quê? Vai acontecer o quê? Ela vai cada vez ficando menor.
né? Porque é o seguinte, O ele paciente tá fica parado lá, descontente. de repente você começa a gritar ou sai da sala para pegar alguma coisa, levanta, não tem, e começa a mexer, fuçar na gaveta, o que que acontece? É um desconforto, né? O paciente, ele começa, mesmo ele não falando nada, aquilo ali, na percepção dele, uma hora ele vai te É comparar. totalmente Vai, desorganizado. vai começar o quê? É a desorganização, né? Falta de respeito. Falta de respeito, né? Porque E a fora isso, insegurança, vai dar insegurança, fala assim, meu, será que ele sabe o que tá fazendo? Porque ele tá procurando e tudo, muitos né? pacientes, até uma coisa, muitos pacientes não gostam nem que alguém entre dentro da sala. E outra coisa, Exatamente. quando começa o entra e sai, a primeira coisa que o paciente acha é tá dando alguma coisa errada. O que será que tá acontecendo que tá dando errado? Que eles estão tendo que sair que não tava aqui planejado. Entendeu? Então, ele vai pensar que tá dando alguma coisa errada. Então, por isso que é importante fazer esse planejamento para você ter esse efeito colateral aí, que é já a preparação da sala para otimizar o seu tempo, porque como o Rodrigo estava falando da conta, né? Então, se você perde aí 30 minutos no seu dia inteiro de trabalho, vamos colocar 1 hora, vai, se ele perde 15 Pra minutos... ficar fácil, põe 1 hora. Se você trabalha 20 dias no mês, né, 1 hora por dia, você está falando de 20 horas. Né? 20 horas é muito tempo de atendimento. Faz 20 horas vezes quanto você gasta aí, qual é o seu custo por hora do consultório. E assim, você poderia estar atendendo mais paciente. Né? Então, Fora isso. a questão é justamente essa. Então, o que acontece? Essa otimização, os 2Ps, ele vai te trazer o quê? Uma otimização do seu tempo, certo? E ele vai otimizar teu lucro. Por quê? Porque você vai começar a programar e você não vai ficar perdendo consulta, quer dizer, não vai estar estendendo. Porque quando você estende, ou por algum motivo, ou desorganização, ou porque aquele dia fala, vou fazer uma coisinha, porque você nem sabe o que está fazendo, vai fazer uma coisa porque não está dando tempo, né? Tá procrastinando, tá jogando, ele vai voltar para você lá. E você tá o quê? Só tá prejudicando a tua agenda e a experiência do teu paciente. Né? O nosso cérebro é interessante porque, assim, ele te sabota o tempo inteiro, tá? Então, por que a gente fala, né, que quando você tem que tomar uma decisão ou fazer uma escolha mais... como que fala? Uma escolha mais relevante, por exemplo, que seja feita no início do dia, porque você está descansado. Então, você imagina, se você não faz o planejamento do que vai ser realizado naquele paciente, aí você já está no final do dia, você olha o que você quer, você quer ir para casa, você fala, eu vou fazer a restauração vou fazer a mais fácil, vou fazer a menorzinha que tiver. Então, é o seguinte, ao invés de você entrar no seu hiperfoco e fazer o que deveria ser feito, você começa a procrastinar vários atendimentos. E toda vez que você procrastina um atendimento ou procrastina um procedimento, por exemplo, para prótese, que você poderia fazer um preparo e já moldar naquele dia se permitisse, né, a situação, e você não fez isso, você remarcou para moldar, é uma sessão a mais que não estava ali no script do que deveria acontecer. E o que acontece? Você começa a procrastinar todos esses procedimentos e o seu lucro vai cada vez mais indo para o ralo, você vai perdendo. Só que você não consegue enxergar isso. Se você não parar para sentar e colocar no papel a conta, você não enxerga esse seu lucro indo embora. Entendeu? O que mais? Não, é isso aí, né? E o que acontece é o seguinte, você começa a ter estresse no dia inteiro. Então, o estresse, o que vai acontecer quando você tem estresse? Você não consegue ter foco, né? Então, as suas decisões vão se tornando cada vez piores. É isso que você estava dizendo ali. Então, assim, vai te causando estresse. Não tem como não causar estresse. Porque daí que acontece, você não consegue fazer o que você queria fazer, você fica perdido, você começa a ter agenda, começa aquela história de encavalar, paciente chegando, você nem conseguiu atender, fica na sala de espera, e aí começa aquela bagunça toda e desorganização. Então, voltando, para você ter o benefício dos 2Ps, você precisa ter o quê? Sincronia com o quê? Com a tua secretária, com a tua assistente. Se você trabalha sozinho, você que coordena a sua agenda, então, muito bem, fica nesse quesito fica fácil, você já tem que se adaptar. Você tem que colocar na sua agenda lá o tempo que você precisa para fazer o procedimento, atender aquele paciente. E a tua secretária tem que saber, né? Olha, eu vou atender fulano de tal, preciso de 2 horas e vou fazer, por exemplo, restauração, resina. Ela já vai preparar, aí você tem que treiná-la
Para quê? Para preparar para cada tipo de situação. Se é prótese, olha, eu quero todo o material de prótese. Ah, se é endo, eu quero todo o material de endo. Cirurgia, todo o material de cirurgia. Qual é a diferença que faz quando você prepara tudo, tá? Você entra no seu hiperfoco. Então, tá tudo preparado, você começou, quando você começa esse procedimento, a sua performance, ela eleva. Então, você faz até mais rápido o procedimento. Então, o tempo que você faria, por exemplo, uma restauração, se você faz em 1 hora, geralmente em 1 hora e meia você faz 2. Muitas vezes você não precisa das 2 horas, tá? Mas aí vai de cada um. Isso sem perder qualidade, claro. Mas quando você tem essa programação, você consegue otimizar o seu tempo clínico aqui, porque você já está no seu foco, você já está ali fazendo. Você não para pegar nenhum material. E outra coisa, aquilo que você falou, quando você faz procedimentos com mais tempo, né, você faz mais procedimentos, o que acontece? Se eu preciso de anestesiar, por exemplo, eu já estou anestesiado, né? Então aquele tempo que você vai ter que esperar, já esperou, então você vai ter mais tempo para trabalhar, né? Então na próxima sessão, você vai ter que anestesiar de novo, aí tem que esperar de novo. Então quer dizer, o seu tempo clínico, ele vai ser otimizado quando você estender suas consultas, né? Mas lembrando, só para fazer um resumão agora, lembrando, você precisa ter um planejamento. Então o planejamento ele tem que incluir o quê? Os procedimentos realizados, quantidades de consultas que vai precisar para dar alta para o paciente e o tempo de cada procedimento, para você conseguir se planejar, para poder colocar toda a programação da sua agenda, junto com a secretária, o preparo da sala, para você conseguir o quê? Ter o benefício desses 2Ps. E eu te garanto, se você fizer exatamente o que nós estamos falando agora, né, fazer todo esse planejamento e fazer a programação, você vai ter um resultado imediato. Né? Não tenha dúvida, você vai ter um resultado imediato. E o que acontece? Quando você atende os pacientes, dá alta para ele com menos tempo de consultório, é o que a gente falou, vai te liberar o quê? Além de te otimizar teu tempo, você vai poder atender mais paciente. Só que, em contrapartida, você também melhorou a experiência do seu paciente, porque ninguém gosta de ficar 3, 4 meses indo para o consultório. Né? Claro que tem procedimentos que são extensos, né? Você tem que conversar com o paciente. Implante, você tem procedimentos que ele não vai ficar... ele tem que ser conversado. Né? Ele, olha, o seu tratamento vai durar 1 ano, alguns meses. Né? Mas você tem que ter ele planejado. Quando você tem ele planejado, você não vai ter problema nem com o paciente, nem com surpresas, né? Principalmente financeira, você não vai ter gasto a mais ali, né? E você vai otimizar todo o seu tempo e o seu consultório. Então, vamos lá. Resumão simples aqui. O paciente passou na consulta de diagnóstico, você vai fazer o planejamento, vai planejar, como o Rodrigo falou, o procedimento, quanto tempo você leva para aquele procedimento e quantas consultas. Então, se o paciente tem restauração, já divide ali em quantas consultas você vai fazer aquelas restaurações, o quanto você consegue otimizar. Ah, vou fazer já aqui em arcada, lado direito, lado esquerdo superior, por exemplo, uma consulta. Outra consulta. Coloca no planejamento para você. Isso você não vai entregar para o paciente, você coloca num papel para você. Primeira consulta eu vou fazer isso, segunda consulta eu vou fazer aquilo, terceira consulta eu vou fazer isso, tá? Planeja o paciente inteiro. Fez isso, o paciente saiu daquela consulta, ele já sai remarcado, tá? Ele já sai remarcado e você já fala para sua secretária quanto tempo que aquele paciente vai precisar na próxima consulta. E o procedimento. Por quê? O procedimento está ali na sua agenda, o que vai ser realizado, a restauração do elemento dental 15 e 16. O cirurgião dentista não precisa perguntar para ela se já está preparada a sala. Ela viu ali, ela já vai imediatamente preparar. Por isso, já está feito. Treinamento e sincronia com a tua equipe. Né? Então, olha só, aí a gente já colocou os 2Ps, que foi o planejamento inteligente, né, eficiente. E a programação da agenda. Programou a agenda, quantas horas, ela já vai preparar a sala. Então, esses são os 2Ps, os principais, para você conseguir otimizar o tempo clínico do seu consultório e, consequentemente, o lucro. O lucro, ele é uma consequência, tá? Ele é um efeito cascata. Você conseguiu otimizar isso aí, você vai otimizar o lucro, né? Porque você vai otimizar aí menos material,
menos ciclo de esterilização, menos material quantas vezes a sua auxiliar vai ter que fazer, por exemplo, a limpeza da sala. Então, esses 2 P's, a hora que você implementar, faz o teste, faz em um paciente e veja quanto tempo você ganhou, tá? E se você já tiver, se você já souber, né, fazer aí a precificação, coloca no lápis o quanto você deixou de gastar, tá? O quanto você economizou colocando tudo isso em prática. Então, acho que hoje isso aí. é basicamente isso. É simples. Espero que a gente tenha ajudado tá? vocês aí. E qualquer dúvida, deixa aí pra gente, a gente responde também. Né? Então, essa foi uma das questões do formulário. Lembrando, essa semana agora a gente vai fazer outras lives também para falar de outras objeções aí para poder ajudar o máximo possível. Beleza? Então, por hoje é só. Vai seguindo aí os stories certinho, porque essa semana ainda tem bastante live pra gente conseguir ajudar o máximo possível da forma mais assertiva. Tá bom? Gente, muito Valeu. obrigada. Até a próxima.